Bom dia. Hoje vamos falar de dois temas, essencialmente. São dois temas relativamente curtos. A gravação será menos longa do que é habitual e penso que isso até será bom. E vamos falar do Foral de Lobão de 1513 e dos cemitérios de Lobão. Vamos então começar. O Foral de Lobão de 1513. Pelos chamados Forais Novos de Dom Manuel I, foi concedido o Foral a Lobão com data de 20 de outubro de 1513. Este foral vinha incluído no Foral de Terras de Besteiros, ao qual Lobão pertencia. Nele se fala de Fernão Ruiz Rodrigues, do Alcoce e o imposto real a pagar. Estes forais estabeleciam regras para o pagamento de impostos ao rei, entre parênteses, foro, anúdova, prestimónio, fossada, quinto, etc., a entregar ao almoxarife. Em Lobão, o quinto foi muitos anos entregue a um agricultor residente no sítio do Arrabalde. E daí vem o nome ainda hoje existente da Estrada do Quinto. O quinto era o pagamento de uma quinta parte da produção agrícola. No caso dos cereais, era calculada com base na produção de uma área de terra lavrada num dia por uma junta de bois, uma jogada. Estes impostos eram pagos em casa do almoxarife, eleito pelos produtores da aldeia, e logo que o celeiro estivesse cheio, o ia levar em carros de bois ao abade de Santa Ovaia, que funcionava como celeiro real em terras de besteiros. Em Lobão, e já no século XIX, foi muitos anos almoxarife para a recolha desses impostos reais o pai de Cândido de Figueiredo, que os concentrava na sua adega da calçada do Alcoce, onde tinha construído grandes arcas em madeira para o efeito. Nota: o Dr. Amadeu Ferraz de Carvalho, no seu livro Terras de Besteiros, apresenta um estudo muito aprofundado da história do concelho, do qual o Lobão da Beira faz parte, e com pareceres de grande conhecimento que me leva a afirmar que não há publicação melhor. A minha modesta homenagem a este ilustre tondelense. Muito bem. Vamos agora passar então ao tema dos cemitérios de Lobão. Porque o livro de Francisco de Gouveia é muito extenso. É muito extenso, podemos mesmo dizer que é muito extenso. E vai ao pormenor. E eu estou a tentar ir buscar matérias que são mais globais, não é? Que são mais que não vão tanto ao pormenor, porque isso daria gravações e leituras para horas e horas. Pronto, eu vou apanhando aqui e ali alguns trechos e alguma informação que eu acho mais pertinente, que acho que será mais importante dar conhecimento aos lubanenses. E, portanto, tem sido esse o meu critério na escolha aqui de algumas partes do livro que resolvi dar a conhecer às pessoas. Eventualmente, lá mais para a frente, daqui por uns tempos, poderei arranjar aqui uma fórmula para estes textos em que vão mais aos nomes, às datas, abordá-los de uma forma que não seja muito, quer dizer, é fastidioso muitas vezes estarmos a falar disto e depois as pessoas também não ouvem, porque de facto são gravações muito longas, portanto, acho que é contraproducente ter esse tipo de abordagem. Vamos então falar dos cemitérios do Lobão da Beira. Os mortos, que em tempos primitivos começaram por ser enterrados na terra batida por baixo das camas, passaram em seguida a ser enterrados nas redondezas da habitação, em hortas e jardins. Em sítios isolados aparecem os sarcófagos escavados nas rochas, como os existentes em Lobão. Agora digo eu, as célebres sepulturas antropomórficas que há várias aqui em Lobão. Voltando ao texto, portanto, estes sítios isolados aparecem os sarcófagos escavados nas rochas como os existentes em Lobão, no pinhal do Édrimo, junto à Fraga e certamente já da Idade Média. Desde a existência da Igreja Velha, que os mortos de Lobão eram ali sepultados, qualquer que fosse a sua condição social. Portanto, volto a referir, como já fiz numa gravação anterior, Igreja Velha é a igreja matriz atual antes das obras para o seu alargamento.
As sepulturas dentro da igreja eram coletivas, com prateleiras, a exemplo dos jazigos do cemitério, mas aqui por baixo dos ladrilhos da nave central. Portanto, eu acredito, isto é um comentário meu, que não vem aqui descrito no livro, eu acredito que a igreja, a nossa igreja matriz, terá um piso inferior, não é, debaixo de terra, onde estarão enterradas muitas pessoas e onde haverá uma espécie de umas catacumbas, não é? Porque aqui fala, porque o texto fala, e o texto é baseado em registros históricos que foram obtidos por Francisco de Gouveia, falam em prateleiras. Portanto, haveria prateleiras por baixo da igreja, não é? Onde eram depositados os corpos. Também, segundo julgo saber e segundo ouvi dizer, em tempos havia uma entrada subterrânea que dava acesso a esse espaço através da igreja. Não sei se hoje existe, se não existe, não faço a mínima ideia. Mas voltando aqui ao texto e continuando. As pessoas de reverência eram sepultadas à frente junto ao altar-mor. Com a ampliação da Igreja Velha, com obras que demoraram cerca de 20 anos e foi inaugurada em 1820, surgiu a Igreja Nova de São Julião de Lobão. Nos anos seguintes, ainda houve obras de acabamentos por sugestão do enviado do Bispo de Viseu. Cemitério da Paróquia ou Cemitério da Igreja. Este cemitério começou a ser construído dentro do adro da Igreja na fase final das obras da Igreja Nova que terminaram em 1820. Na Igreja Matriz continuaram a ser sepultados corpos até 1835, sempre que havia vaga, embora o cemitério paroquial já recebesse corpos desde 1827. Vamos dar nota aqui também do primeiro enterramento no cemitério paroquial. Foi de uma senhora que se chamava Teresa, de Vila José, em 17 de 12 de 1827. Era solteira e filha de António Ribeiro Loureiro e de Maria Luísa Rosa. Teve acompanhamento da Irmandade da Nossa Senhora do Castro pela esmola de 800 reis. Nota, foi enterrada dentro do cemitério da igreja. Este cemitério situava-se dentro do átrio da igreja, junto à sacristia, onde hoje está a residência paroquial. Era todo murado em pedra de cantaria e encimado com gradeamento de ferro. Na frente do cemitério da paróquia e em direção à porta lateral da igreja, havia uma áurea de arciprestes. Onde está a atual casa mortuária, existia uma pequena capela com altar-mor. Esta capela foi utilizada para a secretaria da Junta de Freguesia já em tempos da República. O cemitério da paróquia começou a ser desativado por volta de 1920 e a ser desmantelado após 1935, coincidindo com o aumento do cemitério público nesse mesmo ano. Cemitério Público de Lobão da Beira. Foi construído entre 1850 e 1860, nos terrenos da Quinta da Igreja, cedidos gratuitamente pelo reverendo Jerónimo José de Gouveia, então proprietário daquela quinta. Com o crescimento da sua população, os enterramentos dividiam-se pelos dois cemitérios, com formas vagas, tanto mais que o primeiro cemitério público era pequeno, só tinha 2 talhões. Os enterros no cemitério da paróquia continuaram até 1935, fins dos quais o cemitério foi desativado e desmantelado já nos anos de 1940. Em 1927 começaram as obras de ampliação do cemitério público, com a inauguração, em 1935, para isso contaram com um subsídio de 6.905 escudos do Fundo de Desemprego. Os terrenos foram cedidos a preço simbólico por Francisco José de Gouveia, então proprietário da Quinta da Igreja e presidente da Junta de Freguesia, isto em 1926. Nesta data, era presidente da Junta de Freguesia o dentista António da Silva Sequeira. Nos terrenos cedidos, nas traseiras do cemitério, constava uma pequena casa-celeiro em ruínas e a respectiva eira. Eram pertença de Francisco José de Gouveia, 3/4 das partes, e 1/4 parte da Bílio da Paz. Foi ainda este benfeitor quem desbloqueou verbas na Câmara Municipal de Tondela para o mesmo efeito. Em ata da Junta de Freguesia ficou consagrado um talhão duplo para os enterros de sua família, do lado esquerdo da mesa dos caixões, terreno assinalado com a plantação de uma cameleira em 1941. Esta família, muito católica e ligada à Igreja, sempre usou o lema "A natureza nos deu, a natureza nos há de levar", com enterramentos em campa rasa. De assinalar que no cemitério de Lobão foram enterradas várias pessoas vindas de freguesias vizinhas por pedido expresso dos mortos, feito no seu testamento.
aqui um pequeno apontamento sobre a imagem de São Miguel de Arcanjo que existe, portanto, no portão do cemitério, no portão de entrada do cemitério, está São Miguel de Arcanjo no gradeamento, portanto é feito em ferro, e aqui esta história alude aqui a um apontamento interessante do Sr. Francisco de Gouveia. A história da imagem de São Miguel de Arcanjo existente no portão do cemitério. Após a implantação da República, em 1910, houve uma perseguição à Igreja que também se fez sentir na freguesia de Lobão. Aquela imagem, que já existia no primeiro cemitério público, desapareceu. Uns anos mais tarde apareceu no sítio do Ludeiro, depois de estar muitos anos na retrete do Bernardino Correia, guarda-rios local. Depois de limpa, lavada e pintada, lá está hoje a cumprir a sua função. Portanto, é um apontamento interessante, quiçá engraçado. Vamos agora continuar aqui com os sepultados no altar-mor. Portanto, o título aqui desta breve resenha que Francisco de Gouveia refere intitula-se Sepultados no altar-mor. Nota, até 1835 todas as pessoas eram sepultadas na Igreja Matriz sem distinção social. No entanto, as pessoas de reverência ou por mérito eram sepultadas junto ao altar-mor. Depois da inauguração da Igreja Nova, em 1820, e até à inauguração do Centro Paroquial, 1827, até à inauguração do Cemitério Paroquial, 1827, eram sepultadas onde houvesse vaga, mesmo que fosse junto ao altar-mor, situação que manteve até 1835. Portanto, vamos aqui só dar nota de algumas pessoas que estão lá sepultadas. Padre João Loureiro, do Casal. Vigário João Alberto de Pina Cabral, do Alcoce. Vigário António Ribeiro Ferraz, da Vila José. Dona Rita de Gouveia Frias, do Soito. Dona Rosa Perpétua, do Alcoice. Dona Maria Antónia de Albuquerque, do Solar do Paço. Sr. António Rodrigues, do Casal. Sr. António José da Silva, do Alcoice. Sr. José Diniz, do Casal. A Dona Margarida Henriques, do Soito. Sr. Manuel Francisco Marques, do Alcoce. A Dona Ana Teresa, do Alcoce. O Sr. Francisco de Oliveira, do Soito. O Sr. Vicente José da Rocha Mel, do Alcoice. A Dona Emília da Mota e Matos, do Alcoice. O Reverendo Jerónimo José de Gouveia, do Soito. Portanto, isto são alguns nomes. Não sei. E tenho aqui também a nota que o último enterramento na Igreja Matriz foi efetuado em 1834. Portanto, isto são alguns nomes. Não sei se serão todos. Francisco Gouveia não dá nota se de facto a relação destes nomes é a totalidade das pessoas que estarão enterradas no altar, junto ao altar-mor. Pronto, fica aqui a dúvida que eventualmente podemos tentar esclarecer. Pronto, e por hoje ficamos por aqui. Numa próxima gravação iremos falar de outros temas ligados ao passado e à história de Lobão, voltando a ter como fonte o livro A História de Lobão da Beira e das suas famílias, de Francisco de Gouveia. Muito obrigado e bom dia.